Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, capítulo 8-11, setembro 1907. Olha o tema, muito importante. Quanto mais a alma é igual em tudo, tanto mais se aproxima da perfeição divina. Luísa, passo dias amargos com privações contínuas, mas faz-se parecer como sombra. Então, ela estava assim naqueles dias de privações, né? E estava maus. Mas Jesus parecia assim de vez em quando como sombra, como relâmpago. E quase sempre
com contínuas ameaças de mandar castigos. Ó Deus, que desordem! O mundo parece transtornado. Todos estão em atitudes de fazer revoluções. Então, em todos os tempos, a gente acha que o nosso tempo é pior. Mas eu acredito que em todos os tempos tem-se a dose das maldades daquele tempo, né? Ali eles querem fazer revoluções. De matar-se, então. Quer dizer que em cada tempo tem a sua miséria, né? O Senhor parece que retira a sua graça e os homens se tornam tantas bestas ferozes. Ai, Senhor, que a sua graça desça sobre a nossa geração, Senhor. Que a vossa graça desça abundantemente na nossa geração. Não nos abandone, Senhor. Mas é melhor calar estas coisas, porque falar dessas amargas demasiado, minha pobre alma, bastante saturada e amargurada. Depois, esta manhã, assim que veio o bendito Jesus, me disse. Aqui Jesus vai mostrar o remédio, né? O remédio para não se viver assim, como bestas, como estava dizendo a Luísa. Todas as obras de Deus são perfeitas. Sim, isso a gente já vive e a gente compreende plenamente, né? Por exemplo, eu e a minha parceira, a Aline falou assim, mandou um áudio quando ela mudou a parceria e disse, ó, se vocês verem alguma coisa, vocês falam para sua parceira, para o seu parceiro, né? E ela dizia ainda, sempre, vocês não partilham suas vidas. Vejam eu, partilho o tempo todo, vocês não partilham as suas vidas. Então, olha, essas duas coisas eu escutei muito bem dela. E eu escutei 3 vídeos da Andresa, minha parceira. E o que aconteceu? Eu não vi ela partilhando a vida dela. Eu, no coração mais simples do mundo, comentei com ela, falei para ela, olha, você não partilha a sua vida. Eu vi que você não partilha a sua vida. E eu senti que mexeu com ela, né? E que ela falou tanta coisa, né? Mexeu com ela. Mas o que eu quero dizer agora, nessa frase aqui de Jesus, todas as obras de Deus são perfeitas. Hoje ela falou comigo, a voz dela era outra. Olha, a gente vê a mão de Deus ali, curou alguma coisa que precisava ser curado ali na minha parceira. Eu tenho certeza disso, todo esse bafafá que aconteceu. Todas as obras, e eu ainda fui falando isso, olha, eu não abri o computador, não tinha aberto o computador ainda, e eu falando para mim mesmo, meu Deus, tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo que o Senhor faz é perfeito, e olha aqui, e Ele está comprovando, todas as obras de Deus são perfeitas. Vejam bem, nós duas estamos vivendo e buscando a divina vontade. Deus vai arrumar confusão entre nós? Nunca, nunca. Ele vai arrumar só esclarecimento e quer que a gente cresça. Hoje eu fiquei muito feliz de falar com ela. E sua perfeição, se acontece, podem ser redondas ou mais quadradas.
tanto que nenhuma pedra é colocada na Jerusalém celeste que não seja redonda ou quadrada. Então, aí a Luísa fala, eu não entendi nada disso. Eu ri, aqui a hora que eu estava preparando, eu ri, falei, ó, Luísa, eu também não entendi nada. Mas depois, continuando a ler, eu já percebi o que é. Mas fazia por ver a abóboda do céu. Não, então ela foi olhar a abóboda do céu. Jesus falou que não entra na Jerusalém celeste, né? E via nela as estrelas, o sol, a lua e também a mesma forma da terra, todas redondas. Mas não entendi o significado disso. E o Senhor acrescentou: o arredondamento é a igualdade em todas as partes. Assim que a alma, para ser perfeita, deve ser igual a todos os estados, né? Você vê que a gente fala, tá redondo, ajustou tudo e tá redondinha, né? É bem assim. Assim que a alma, para ser perfeita, deve ser igual em todos os estados, em todas as circunstâncias, sejam prósperas ou adversas. Então a gente deve ser igual se eu sou rica ou se eu sou pobre. Não deve fazer diferença no eu. Eu sou assim, tanto faz o estado em que eu esteja, doces ou amargas, né? Igual situações que, né? Quando tá tudo bem, mas quando situações difíceis, né? A gente deve sempre apelar para a divina vontade, né? É porque nós temos ainda o nosso humano bem aflorado, né? Mas a divina vontade vem e nos ajuda. Às vezes nem precisa pedir, é impressionante, às vezes nem precisa pedir, porque ela vem e depois você toma conhecimento, né? Toma consciência de que aquilo que aconteceu, aquele seu estado de calmaria naquela situação, foi a divina vontade, não foi o seu humano, foi a divina vontade, né? A igualdade deve circundá-la em tudo, para torná-la ao modo de um objeto redondo. De outra maneira, se não for igual em todas as coisas, não poderá entrar bela e polida e fazer parte da Jerusalém celeste. Olha aí, gente, como que nós vamos fazer parte da Jerusalém celeste? Que as nossas ações todas sejam redondinhas. Tudo o que, como a gente vive, a gente deve viver sempre. Eu penso assim, a gente deve estar num estado de equilíbrio, né? Num estado de equilíbrio. É difícil, tem hora. Tem hora que é difícil, porque a gente tem até a forma da gente ser, né? Às vezes, eu já fui uma pessoa muito calma, mas com o decorrer da vida, muitas coisas desagradáveis que aconteceram, eu já me tornei um pouco mais brava, né? Vamos dizer assim, brava. Tem hora que tem que ser brava mesmo. Aqui tem. Senão as coisas não acontecem. Porque acostumaram comigo, muito boazinha. A mãe faz tudo, a mãe isso, a mãe aquilo. E agora
E eu quero pôr ordem, né? Quero pôr ordem na ordem divina e tem hora que eu tenho que ser brava, porque não escuto, né? Tão mal acostumado. Mas, então, Jesus diz que a gente tem que ser redondinha em tudo, né? Mas a gente sempre pede para a divina vontade. Ela vem e supre as nossas limitações. Ela supre e a gente consegue, né? Ficar assim, polidas e belas para poder entrarmos na Jerusalém Celeste. É o que a gente quer, né? Se a gente quer, a gente vai buscar. E não poderá adornar a modo de estrela a pátria dos bem-aventurados. Aí nós vamos adornar ainda a pátria dos bem-aventurados, quer dizer, dos santos. Os santos estão lá esperando o povo da divina vontade para adornar como estrelas. Meu Pai do céu, olha que revelação aqui. Nossa Senhor. Vamos, o Senhor está aqui gastando a sua vida também conosco para nós aprendermos. Então nós também vamos gastar a nossa para aprendermos. Sempre, sempre. E vamos adornar a pátria dos bem-aventurados. Então, quanto mais a alma é igual em tudo, mais se aproxima da perfeição divina. É isso aí, né? Porque mesmo assim, a gente sendo sempre igual à mesma pessoa, em tomar atitude sempre, a gente até somos mais confiáveis para os outros, né? O outro olha para a gente e sabe qual é a atitude nossa. Né? A nossa atitude é essa. Por exemplo, um exemplo bem rústico. Eu sou uma mulher que eu posso estar, por exemplo, num grupo onde tem homens e mulheres e eu tenho uma postura. Aquela postura sempre é aquela. Não tem gracinha, não tem sei que lá. Não, a minha postura é sempre aquela, sempre foi. Né? Não é porque agora eu estou velha, mas sempre foi assim. Uma postura só, né? Que ninguém vai fazer nenhuma gracinha para o meu lado, porque sabe, conhece a minha postura redonda. Então, eu sou assim, a minha postura é essa redonda. Bom, isso aqui é um exemplo, mas que dá para a gente entender, né? Amém, Fiat. E queremos, Jesus, sermos estrelas na pátria dos bem-aventurados. Jesus, nós confiamos em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, capítulo 11, 40. Novembro 1º de 1902. Olha o que Jesus vem nos dizer agora, que é muito certo. Quem pensa em si mesmo empobrece e sente necessidade de tudo. Estando
muito afligida, deixa eu aumentar aqui, que não estou enxergando nada. Estando muito afligida pela privação do meu adorável Jesus, estava rezando e reparando por todos. E em minha extrema amargura, dirigi o pensamento para mim e disse: piedade de mim, Jesus, perdoa esta alma, teu sangue, tuas penas não são também minhas? Acaso valem menos para mim? Enquanto isso dizia, meu amável Jesus, de dentro me disse: ah, minha filha, o que faz pensando em você? Olha aí. Olha, graças a Deus que eu não. Olha, tudo eu peço em coletivo. Tudo no coletivo. Ah, realmente é uma pobreza a gente pensar na gente, a gente rezar pra gente, a gente ficar pedindo pros parentes da gente. Não. Já mudou muito. Já mudei bem nessa consciência. Tu assim desces e de dona te reduzes à miséria, condição de pedir. Pobre filha, com pesar em ti mesma te empobreces, pois estando em minha vontade, tu és dona de ti mesma. Podes tomar o que quiseres, se há algo que fazes em minha vontade, é rezar, repara pelos demais. Então, é o que a gente faz, não? Que riqueza maravilhosa que Jesus deu para nós. A gente na missa tem sempre oração pedindo para mim, que faz isso para mim, que Deus me guarde, Deus, nossa, tudo eu ponho no plural. E penso em reparação. Tudo. Mas isso aí é dom já que ele deu da divina vontade. Ele já falou aqui, se você é da divina vontade, trocando em miúdos, se você é da divina vontade, quando você reza, você já repara pelos demais. Exatamente. É muito pobre ficar pensando em mim, em mim, em mim, em mim. É muito importante isso daqui, mas você vê os padres fazendo orações. Jesus, cuida de mim, que não sei o que. Ai, dói na alma. Dói na alma. É igual quando a minha mãe era professora, e quando a gente falava errado, ela falava assim: dói no meu ouvido, tá errado o que você falou, é assim, assim, assado. Quando ela falava dói no meu ouvido, a gente já sabia que falou com uma coisa errada. Então, dói na alma quando eu escuto isso. Me ajuda, faz isso para mim. Nossa Senhora, que todas as orações assim, que eu isso, que para mim isso. Ai, Jesus, que maravilha. Graças eu te dou de todo o meu coração por esse dom da divina vontade que está infuso em nós. Já está ali. Está ali que a gente não deixa de fazer mais. E eu, Dulcíssimo Jesus, tu amas tanto que quem está em tua vontade não pense em si mesmo? E tu pensas em ti mesmo? Que pergunta tão disparatada. Ai, Luísa, que pergunta. Ele pensa nele mesmo. E Jesus, não
penso em mim mesmo. Pensa em si mesmo quem tem necessidade de alguma coisa. Eu não tenho necessidade de nada. De nada. Por exemplo, agora ele falou isso, eu estou falando da minha necessidade. O que eu falo? Eu tenho 3 hérnias de disco e quadril estragado. E isso foi diagnosticado antes da minha nora morrer. E eu cuido das crianças. Pega no colo, o menino está com 2 anos e meio, pede colo o tempo todo. E eu até queria dar mais colo, mas eu trabalho tanto. Porque o menino não tem mãe, está carente, né? É carente. E é tempo do colo, de pedir colo, porque depois não vai pedir mais colo, né? A gente sabe disso. E o que eu falo para Jesus? Eu falo para Jesus, Jesus, porque o corpo é meu, né? Esse, né? Eu preciso cuidar das crianças, então eu tenho que ter saúde. Então é para um bem melhor, né? Eu não estou pedindo só para mim, para o meu conforto. Não, estou pedindo porque eu preciso cuidar das crianças. Então, para isso eu tenho que ter saúde. E nem precisava pedir, agora ele já falou, nem precisava pedir, porque eu não estou no comando, eu não estou sabendo de tudo que você precisa, não precisava pedir. Obrigada, Jesus. Nem peço mais. Se algum pensamento me pudesse ocupar, é o pensamento do gênero humano, que, tendo-o tirado de mim, quero que volte a mim. E, em tais condições, ponho as almas que querem verdadeiramente fazer minha vontade. São uma só coisa comigo, as torno donas dos meus bens, porque em minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, e o que eu quer elas. O que quero eu, quer elas. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que não precisa pedir, exatamente, porque nós somos um só, nós estamos na divina vontade e são uma só coisa com Jesus, nós somos uma só coisa com Jesus. E somos donas dos bens dele. Olha que maravilha. O que é o bem dele? A saúde. Não é essa que eu estou dando exemplo. O bem dele é uma saúde. E eu sou dona dessa saúde divina. Porque na minha vontade não há escravidão. Exatamente, não há escravidão. Somos livres, livres para amar. Eu amo porque eu quero amar. Sou livre para isso, né? O que é meu é delas. O que é meu é delas. Somos um na divina vontade. E delas é o que eu quero, o que quero eu, quer elas. O que ele quer, nós queremos também. Queremos muito, viu, Jesus? Mas queremos demais. Então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está, na verdade, em minha vontade. Ou bem que se dá suas escapadas, como você está fazendo agora, falando para ela, né? Nem mais nem menos. Então, quer dizer, e se alguém então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, é porque significa que não está, na verdade, em minha vontade. Exatamente. Se você tem necessidade de alguma coisa,
né? A gente tem necessidade de muitas coisas, né? Mas o que Jesus quer dizer? Que é como ela, está explicando o exemplo dela, né? Cuida de mim, né? Sei que, olha eu, preciso disso, preciso daquilo, para mim, né? Então não está na divina vontade, porque na divina vontade nós temos todos os bens que são da divina vontade. Não te parece estranho que quem formou uma só coisa, um só querer comigo, me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas, enquanto a distribui dona junto comigo? Então, o que Jesus está explicando aqui para nós? Não te parece estranho que quem formou uma só coisa, um só querer comigo, quer dizer, está na divina vontade, me peça piedade. Não precisa pedir nada, ele está vendo. É isso que ele quer dizer, ele está vendo. Você já está com ele, você é um com ele. Aquilo que você precisa, ele já está vendo, né? Perdão. Que perdão dar-lhe, pois dei tudo, então. Ele já nos deu tudo, né? Já deu tudo, tudo já foi perdoado, né? Se a gente, porventura, fez alguma coisa que incomodou a gente reflete, faz a reflexão, né? E muda. Não faz mais. Ele não quer nem que peça perdão, olha aqui, que ele já perdoou. Não fica com perdão, Senhor, perdão, Senhor. Quer que mude. Mude aí. Se você está vendo que não está bom, mude, né? No máximo, deveria ter piedade. Doar-me a mim mesmo de alguma falta. No máximo, deveria ter piedade. Doar-me a mim, dar a ele, mesmo de alguma falta, o que não pode ser jamais. O que é isso? No máximo, deveria ter piedade, né? Perdoar-me a mim mesmo? Perdoar ele. Se ele e ele somos um só, e ele ser perdoado, né? Não bate, né? Ele não precisa ser perdoado de nada, de nenhuma falta. E tudo que acontece conosco na divina vontade é perfeito, é perfeito. A gente, às vezes, pode ser, por costume, achar que é alguma coisa errada, né? Se não for pecado mesmo, né? Senão a gente não deu uma escapada, né? Se você não escapou, isso aqui é sem escapadinha, né? Alguma coisa que aconteceu aí, meio estranha, você acha que você pecou. Daí a pouco, fica na paz. Coloca na divina vontade, né? Daí a pouco esclarece tudo, né? Esclarece tudo, por que aconteceu aquilo. E não teve necessidade de pedir perdão, né? Porque tudo foi esclarecido. Portanto, te recomendo que não saias da minha vontade. Aí, ó. Quer dizer que não pode sair da divina vontade, né? Senão, não vai acontecer desta forma, né? E que continue não pensando em você mesma, mas nos demais. Isso, não pense em você mesmo, no seu bem-estar. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Às vezes a gente precisa descansar. Ontem, então, sábado, a minha nora levou as crianças, porque meu filho está em retiro,
levou as crianças e depois foi para a casa da sogra e vem amanhã. Ontem eu fui à missa, fui visitar a minha irmã, coisa que eu não consigo fazer com as crianças aqui. E depois fiz o almoço e depois eu fui descansar, porque o corpo estava pedindo descanso. E porque eu tenho certeza que foi presente de Deus que Ele me deu esse tempo, né? Esse tempo para mim descansar, que eu precisava de descansar. E ontem eu fui descansar à tarde, descansei mesmo. Mas já amanheci cedo e já amanheci cedo fazendo a meditação, que é a primeira coisa, e depois pondo a casa em ordem para receber as crianças de volta. Tudo na maior alegria, tudo na divina vontade, né? Mas eu tenho certeza que aquele descanso foi um presente da divina vontade para mim, né? Acho que Jesus estava se sentindo muito cansado em mim, né? Nossa Senhora, vamos descansar um pouco, que assim você reflete melhor. Tá, é verdade, porque eu tentei fazer meditação, esse capítulo aqui, comecei a cochilar aqui em cima do computador. Falei, nossa Senhora, eu preciso ir descansar, não adianta querer forçar a barra. Portanto, te recomendo que não saias de minha vontade e que continue não pensando em você mesma, mas nos demais. Quem quer se salvar sozinho? Muito pobre, né? É muito pobre. E só com a sua família, aquele bolinho de gente, é muito pobre. Nós queremos todos, igual Jesus. Jesus quer todos. Jesus não queria perder nem Judas. Jesus quer todos, todos. Sabe aqueles mais horrorosos que a gente vê na televisão? Eu nem vejo, né? Só de escutar. Eu passo assim, meu marido assiste. Eu passo, escuto a voz das pessoas que eu já conheço. Meu Pai do céu. Então, todos Jesus quer salvar. Todos, todos, todos. Como tem feito até agora, de outra maneira, viria a empobrecer e se sentiria necessidade de tudo. Aí ia começar com vontade de tudo. Por quê? Porque o divino Jesus não estava nos saciando. Nós vamos ficar precisando de coisas, coisas e coisas. Coisas não nos satisfaz. Jamais coisas vai nos satisfazer agora. Jamais. Somente a vida na divina vontade e tudo aquilo que ela traz para nós. Amém, Fiat.